aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Se você ainda não tá seguindo o canal, não deixa de seguir aqui antes mesmo do vídeo começar, tá bom? O vídeo de hoje é sobre transitividade verbal, que é um assunto que muita gente acha difícil, acha muito complicado de entender. Então hoje a gente vai descomplicar esse assunto para vocês. A transitividade verbal, ela é sobre como se processa a relação do verbo com seus complementos. Então, o primeiro passo é ficar atento ao verbo e qual que é a relação que esse verbo tem com as palavras, com os termos que complementam ele. Então, por exemplo, a gente tem essa frase aí, João morreu. Nessa frase, a ação verbal, que é morreu, ela se encerra no próprio verbo, certo? O que isso quer dizer? Que não tem uma necessidade de um complemento para dar sentido. Então, quer dizer que o sentido está completo do verbo. Olha só, João morreu. Pronto, não precisa, não tem uma necessidade de algo para complementar o sentido. Agora, na segunda frase, a gente tem ela tinha um carro. Se a gente interromper essa frase em ela tinha, a ação verbal ela vai ficar com sentido incompleto. Que a ela tinha leva a gente a fazer uma pergunta. Ela tinha o quê? Isso quer dizer que o sentido não se completa ali no verbo, precisa de algo para complementar. O termo que complementa essa ação verbal é um carro, certo? E a gente vai ter aí o terceiro exemplo. Todos assistiram ao filme. Quando eu digo que todos assistiram, leva a fazer uma pergunta. Assistiram a quê? Isso quer dizer que também precisa de um complemento esse verbo aí. Então a resposta para assistiram a quê é ao filme, nesse caso aí, porque ao filme está complementando o verbo assistiram. Ok, então a gente viu 3 exemplos de orações diferentes. A gente percebeu também algumas particularidades em cada verbo. São essas particularidades que vão determinar a transitividade verbal, que é o quê? A relação do verbo com os seus complementos. Então nós temos 4 tipos de transitividade verbal. Vamos ver como que funciona. Primeiro a gente vai ter o verbo intransitivo, que é quando o verbo ele já possui sentido completo. Então ele não precisa de complemento, que é o caso que a gente viu lá atrás, João morreu. Um outro exemplo seria eu me casei. Pronto, o sentido já está encerrado ali no verbo, não precisa de um complemento. Pode complementar? Pode complementar, mas não precisa, certo? A gente vai ter o verbo transitivo direto. Ele tem o sentido incompleto, só que ele não tem uma preposição. Então, por exemplo, olha só, eu comprei uma casa. Vamos fazer a pergunta para o verbo. Eu comprei o quê? Então quer dizer que o sentido do verbo não está completo. Eu preciso responder o que eu comprei. Eu comprei uma casa. Uma casa está complementando o sentido de comprei, certo? E no segundo caso aí, olha, nós fizemos o projeto. Fizemos é o verbo. Então, nós fizemos o quê? O projeto. Então, esse verbo, ele é transitivo direto porque ele não tem uma preposição. Então, ele vai direto já para o complemento verbal, certo? Fizemos o quê? O projeto. Não tem preposição, verbo transitivo direto. Já o verbo transitivo indireto, ele também tem o sentido incompleto, só que ele passa por uma preposição. Como que é? Olha só, todos assistiram ao filme. Quem assiste a alguma coisa. E olha só, eu gosto de chocolate. Quem gosta de alguma coisa. Então esse ao aí é uma preposição e de também é uma preposição. Como o verbo passou por uma preposição para chegar no seu complemento, então vai ser um verbo transitivo indireto, porque ele passou pela preposição, então ele não foi direto, certo? Ele passou pela preposição. E aí a gente vai ter também o verbo transitivo direto e indireto, que é quando o mesmo verbo necessita de 2 complementos, um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Vamos ver o exemplo para entender melhor. O filho ofereceu ajuda à mãe. Olha só, o filho ofereceu. Ofereceu o quê? Ele ofereceu ajuda. Não tem preposição ajuda, certo? E ele ofereceu a quem? Ele ofereceu à mãe. Então, nós temos 2 complementos diferentes.
um sem preposição e outro com preposição. Por isso, então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. O segundo caso também, olha só. A criança deu presentes aos amigos. Então, a criança deu o quê? Presentes. Deu a quem? Aos amigos. Então, a gente vai ter também dois complementos, um com preposição e um sem preposição. Então, olha só, ele deu presentes, não tem preposição. Aos amigos tem a preposição aos, então tem uma relação indireta, certo? Então, gente, é mais fácil do que parece, que a gente precisa saber sobre a transitividade verbal. O verbo intransitivo, ele já tem o sentido completo, então ele não precisa de complemento. O verbo transitivo direto, ele tem o sentido incompleto e não tem preposição. O verbo transitivo indireto tem o sentido incompleto e tem uma preposição. Já o verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter dois complementos, um com preposição e um sem, certo? Então é isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e fica ligadinho aí até o próximo vídeo. Tchau, tchau!